Eu costumo dizer que esse dia foi o dia mais feliz da minha vida. Afinal, veio ao mundo meu filho. É, e é o dia mais feliz da nossa vida, né? O dia que vem ao mundo um filho é assim incrível. E foi o dia mais apavorante, que eu senti muito medo, que eu me senti sozinha por alguns momentos, mas que eu vou explicar para vocês entenderem. Naquele momento a gente estava ali no quarto, tinha outra moça também que tinha acabado de ter neném, igual eu falei, maternidade, muita mulher tendo neném ao mesmo tempo. E a gente tinha outra pessoa no quarto. E aí o meu telefone tocou. Meu telefone tocou, eu dei pro Lucas porque eu não queria atender, eu tava naquele êxtase ali, né, naquele amor, naquela paixão. E pedi pra ele atender, ele atendeu e passou pra mim e disse que era do posto. Naquele momento, assim, gente, eu senti como se o chão se abrisse de verdade, porque eu já sabia o que viria pela frente, porque a moça do posto disse: o resultado do exame vocês passam pegar no posto. Por qual motivo ela ligaria pra mim? Não era pra dar boa notícia, né? Então a moça falou assim: Débora, você testou positivo pro Covid, lembrando que isso foi no começo da pandemia. Pandemia, ela estourou mesmo, né, aqui no Brasil em março, e isso aconteceu comigo em junho, ou seja, bem no comecinho. Ninguém sabia nada do vírus, não tinha teste para fazer, todo mundo tinha muito medo, o isolamento realmente funcionava. E aí ela falou pra mim que tinha testado positivo. E naquele momento, aí eu voltei a ficar apavorada de novo. Eu me senti com muito medo, eu me senti sozinha. Naquele momento eu olhei assim pro Lucas, ele olhou pra mim, Pedrinho no carrinho. Aí ela falou assim pra mim: você precisa vir até o posto pra gente te examinar, te passar remédio se for preciso, tal. Falei: moça, não pode, acabei de ter neném, tô em Campinas. E ela falou assim pra mim: meu Deus. E um meu Deus, né? O que você espera de um meu Deus? Tipo, eu pensei: ferrou, né? Meu Deus, vai morrer, já era. Aí eu falei isso pra ela falou assim: quem mais mora com você? E aí eu falei o nome do Lucas e o nome dos meus pais. E aí o pessoal lá da casa da minha mãe não tinha pego, mas o Lucas também tinha testado positivo e ela pediu pra falar com ele. Eu passei o telefone pra ele. Ele, pra não assustar a moça que tava do lado, saiu do quarto, conversou com a moça do posto, avisou o hospital que a gente tinha testado positivo pro Covid, mas que a gente estava bem. Naquele momento o hospital ainda chamou ele de negligente, porque ele foi para um lugar que estava nascendo criança, sem avisar, e realmente a gente não sabia, a gente ficou sabendo ali, o Lucas explicou isso, elas entenderam, e aí elas entraram dentro do quarto, enfiaram o Pedro no meio das minhas pernas, foi me transferir. Nesse meio tempo aí, o Lucas devolveu o meu celular, pegou o celular dele, e a gente tava indo para descer pro elevador para ir para outro setor isolado, e o Lucas tava vindo junto, e a moça falou: não, você volta, pega as coisas, as malas, e desce pra você não ficar andando muito, e você vai de escada, porque escada não anda muita gente e tal. Beleza, né? Eu tava de maca, deitada, tinha acabado de passar por uma cirurgia, eu não podia andar, então eu tive que descer de elevador. O Lucas voltou, e no que ele voltou, apareceu outra moça na frente dele e falou assim: olha, senhor, o senhor vai embora. E aí ele ficou em choque, eu esperando ele, lá na sala que eu fui transferida, e ele indo embora, né? E o Lucas me disse, ele me contou depois que ele olhou pra moça assim, ele também tava em choque, né? E aí ele falou assim: moça, não tira eles de mim, eles são tudo que eu tenho. E aí a moça falou, que o Lucas falou que até a moça chorou. E ela falou assim: senhor, não posso fazer nada, você não pode ficar aqui, você não pode ficar andando por aqui, você pode estar trazendo risco para as pessoas, né? Ela, já basta ela tinha que ganhar neném, não tinha jeito, mas o senhor vai ter que ir embora. E ele falou pra mim que olhou pra elas e pediu mais uma vez: não tire eles de mim. E quando ele falou isso pra mim, eu chorava muito, porque realmente, né? Como que é o seu filho nascer e você ser tirado dele daquele mesmo instante? E eu me lembro que quando eu tava sendo transferida, eu falei assim pro Lucas: não me deixa sozinha. Fala pra ela que você não vai embora, que não tem situação, que você vai ficar e pronto. E eu queria que ele ficasse nisso, sabe? Falasse que não ia embora e não ia e acabou. E aí ele falou que não teve jeito, ele teve que ir embora. Eu fui transferida pro quarto. Chegando no quarto, a enfermeira disse assim pra mim:
olha, você não tenta pegar o seu filho, não dá mama pra ele, porque você está com Covid, você tem que se higienizar antes de dar mama pra ele. Não levanta, porque você ainda tá com sonda, a primeira vez que você levantar precisa ser com a gente, então você espera que a gente vai voltar quando der o tempo de você tomar banho, seu filho tomar banho e tudo mais. Eu falei, ok. E ela me falou assim, não fica apertando a campainha toda hora, a gente tá com um número reduzido de funcionários, tem muita mulher aqui grávida e que ganhou neném com Covid, então você precisa ter calma, que a gente vai vir, aperta uma vez e espera. E foi o que eu fiz. A minha família aqui fora, depois que o Lucas saiu, ele ligou pra minha mãe, a minha mãe avisou o restante do pessoal. Eles ficaram muito aflitos, porque eu fui a primeira pessoa a contrair o vírus da minha família. Eu vivia isolada, eu vivia paranoica, eu vivia com medo e por algum motivo eu peguei. Eu não sei como, não sei aonde, porque eu realmente não saía, eu realmente tinha medo. Eu nem perto do Lucas eu chegava, eu não beijava o Lucas, que eu tinha medo dele ter alguma coisa e passar pra mim. Mas enfim, né, as coisas acontecem da forma que tem que acontecer. O Lucas avisou, a minha família ficou apavorada, eu estava em Campinas, eles em Indaiatuba, não poderia ter contato, o meu celular estava acabando a bateria, então eu não conseguia responder ninguém. E aí começou o verdadeiro pânico, assim, que eu digo que eu passei. Meia hora depois, o Pedro começou a chorar, ele estava com fome, eu precisava de ajuda para me limpar, para dar mamar para ele. E aí eu apertei a campainha uma vez e passou meia hora, e eu apertei a campainha outra vez e passou mais meia hora e eu apertei a campainha outra vez. Nessa já fazia 1h30, um bebê ele mama muito, muito, tipo meia hora ele tá lá pendurado na mãe dele sugando. E o meu filho não tava, o meu filho tava com fome, o meu filho tava chorando. Eu tenho vídeo do Pedro tão nervoso, tão chorando assim, que ele tira até aquela pulseirinha que eles colocam no hospital. Ele mexe, mexe, mexe a mão e chora e tira a pulseira. E aí se passaram horas ali, gente. Quando foi entrar uma enfermeira a primeira vez no quarto, eram 8 horas da noite. Já faziam o quê? 24 horas que eu estava sem comer, o Pedro estava sem comer desde 2 horas da tarde. E nesse meio intervalo que eu fiquei ali dentro, trancada dentro daquele quarto, eu tava de sonda, eu não podia levantar, eu não conseguia, porque se eu conseguisse mesmo com os pontos, eu ia levantar, eu tentei levantar, tentei pegar a sonda e tirar, mas não deu certo. Ainda bem, né, porque poderia ter acontecido uma coisa pior. Mas ali dentro daquele quarto eu gritei por uma enfermeira, eu gritei por alguém, eu gritei realmente. Eu gritava, enfermeira, enfermeira, e não aparecia ninguém. E eu apertava aquela campainha assim, tipo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Tipo, sequência, uma sequência, e não apareceu ninguém. Quando apareceu foi 8 horas da noite. Somente uma enfermeira abriu a porta, olhou pra mim e falou assim, só tô passando pra saber se você tá bem, já tomou banho, o neném tá bem. E eu olhei assim pra cara dela com uma cara de pavor e falei, meu filho não comeu, eu não comi, a gente tá abandonado aqui desde 2 horas da tarde, desde o momento que a gente foi transferido. A mala do meu filho não chegou, a minha mala não chegou, eu não sei o que tá acontecendo, moça, eu preciso de ajuda. E eu me lembro disso, que eu fiquei com muito medo quando ela fechasse a porta, porque o meu medo era ficar abandonada ali dentro de novo. O meu celular sem bateria, eu não conseguia acesso com ninguém. A última vez eu falei com o Lucas e disse que estava lá dentro, que não aparecia ninguém pra me atender e que eu tava lá sozinha. E foi aí que eu mandei o vídeo do Pedro chorando pra ele. Por isso que eu tenho o vídeo. E aí ela saiu e falou, vou resolver. Voltou 1 hora depois, outra enfermeira, e essa outra enfermeira, ela falou que não tinha achado a minha bolsa, não tinha achado a bolsa do Pedro, mas que a gente tinha que tomar banho, a gente tinha que comer, isso já era 9 horas da noite, e o Pedro tinha dormido, eu acho que ele cansou, né, tadinho, cansou de pedir leite, não dá. E aí ela falou pra mim que iria trazer a minha janta, porque a janta já tinha passado há muito tempo, ela não sabia o porquê as moças que servem a janta pulou o meu quarto. Eu acredito... Ai, tirei um bicho ali no meio do vídeo, do nada, né? Olha lá. Eu acredito que o que aconteceu foi... Sei lá, não tinham avisado que eu tava ali naquele quarto. Como foi tudo muito de repente. Eu estava em outro quarto, fui transferida pro outro quarto. E aí eu acho que deu um BO lá. E aí eu fiquei abandonada todo o tempo lá dentro. Aí quando foi 9 horas da noite eu consegui comer. Consegui dar mamar pro Pedro. A moça veio, tirou minha sonda. E aí foi dar banho em mim. Na hora que ela foi dar banho em mim, ela conseguiu achar a minha mala, mas a mala do Pedro ficou perdida ainda no hospital. Ela pegou uma roupa do hospital e disse que quando desse banho ia ter que colocar a roupa do hospital, porque a criança tem que tomar banho, né?
E beleza, eu fui tomar banho. Na hora que eu saí, ela falou que ia me ensinar, porque a partir daquele momento o banho só seria eu que iria dar, que eu não tinha acompanhante e eu ia ter que me virar com tudo. E eu falei, ok. Eu tava muito forte e o Senhor, ele me deu força, porque a força não era de mim. Eu não tinha força, eu não tinha maturidade para aquilo que eu tava passando, mas o Senhor me fez ter, porque tudo que falta na gente tem nele. E ele esteve comigo a todo momento. Eu consegui dar banho no meu filho, eu consegui dar comida pro meu filho. Comida que eu falo, peito, né? Todos os momentos. Eu fiquei 2 dias no hospital, dia e noite, sem dormir, porque eu tava muito acelerada, eu tava muito pilhada com tudo aquilo. Na hora que a gente foi dar banho no Pedro, outra enfermeira chegou com a mala dele, então graças a Deus eu consegui colocar a roupinha que eu tinha comprado, a roupinha que eu tinha preparado com todo amor e carinho, e eu coloquei no meu filho. Eu cuidei dele, eu não tive ninguém para cuidar de mim. Eu vou deixar uma foto para vocês de como ficou os meus pontos. Eu fiquei muito roxa, porque eu tinha que, toda vez que dar mamar, eu tinha que descer da maca, limpar o meu seio, higienizar minha mão, pegar o Pedro, subir na maca e dar mamar. Quem passa por uma cirurgia sabe o quanto é difícil a gente no começo ficar se locomovendo. Tanto que depois estourou um ponto da minha cesárea, mas ficou tudo bem. Eu fiquei 2 dias sem dormir, porque eu tava muito pilhada, igual eu disse pra vocês. E eu cuidei do meu filho e o Senhor cuidou de mim. Eu me senti sozinha por alguém físico, porque eu imaginei outra coisa, né? Na verdade, eu gostaria muito de ter a minha mãe do meu lado, porque a gente sabe que mãe é tudo, uma mãe é tudo pra gente. E eu não tive a minha mãe pra cuidar de mim. Eu cuidei do meu filho e Deus cuidou da gente. Eu fiquei roxa, eu senti dores. Depois disso, o Lucas buscou a gente no 3º dia, a gente veio embora. Ficamos 14 dias ainda isolado lá em casa, contando com os 3 dias do hospital. E aí depois disso, a minha mãe e a minha sogra vieram conhecer o Pedro. Eu fui pra casa da minha mãe, eu fiquei 30 dias lá morando com a minha mãe. Eu levei a minha cama. A gente tirou a minha cama do apartamento, tirou a cama da minha irmã do quarto dela e colocou a minha cama lá no quarto da minha irmã. A gente ficou 30 dias morando com a minha mãe e eu não queria mais ir embora. Aí começou um processo assim que o Senhor permitiu eu passar. O Senhor permitiu a poeira baixar, permitiu que eu ficasse aos cuidados da minha mãe, permitiu que ficasse tudo bem, sabe, assim, bem entre aspas, porque aí eu comecei realmente a passar por uma luta. Eu tive um começo de depressão pós-parto, mas uma depressão que apareceu 15 dias depois. Eu não sei se é normal, mas eu não sei se foi por aquele impacto, aquele medo que eu passei. Eu comecei a acordar à noite com muito medo. Eu dormia, eu acordava com medo, eu olhava assim pra parede, parecia que a parede tava pegando 2 pedras e tacando assim, só que eu sentia tipo um barulho dentro da minha cabeça e como se a parede vinha pra cima de mim. Eu não sei explicar pra vocês, eu sei que eu olhava pra parede e eu tinha medo, entendeu? E eu chorava e eu pedia pra Deus por socorro, eu pedia pra Deus me libertar daquilo. E aquilo não passava, e eu falava com o Lucas, e o Lucas falava, vamos orar. E eu falava com a minha sogra falava, vamos orar. E nada melhorava. Eu fui pro hospital 3 vezes, passando mal real, e chegava lá, não tinha nada. Teve uma vez que a minha pressão chegou a cair, eu quase desmaiei, e eu não tinha nada, nada. Eu tava 100% bem. Chegava no hospital, eu era examinada, e a médica falava, você tem que comer. Eu perdi tipo 10 quilos em uma semana, em 7 dias. Eu emagreci muito, porque eu não comia, eu não tinha vontade de comer. Eu não sei se era por causa do Covid, se não era, mas eu passei por um processo assim muito difícil. Aí depois de 30 dias eu não queria voltar embora. Eu lembro que eu chorei, que eu falei pro Lucas, não, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. O Lucas falava, Débora, um dia a gente tem que ir embora, a gente tem que voltar pra nossa casa, as coisas do Pedro, o quarto do Pedro. Aí a minha mãe também começou a implantar essa ideia minha que eu tinha que voltar embora. Aí a gente voltou pra casa, ainda assim eu tinha esses ataques aí doido. Eu ia dormir, eu acordava desesperada, acordava com medo, acordava chorando, acordava tremendo. Era muito ruim. E aí Deus colocou no meu coração de fazer um jejum. E aí eu fiz aquele jejum, eu fiz durante 2 meses, toda quarta-feira. Eu depositei toda a minha fé, que não era muita, mas eu depositei naquilo. E o Senhor, Ele me libertou. Depois daqueles momentos, eu nunca mais senti aquilo, eu nunca mais passei mal, eu nunca mais acordei com medo.
E eu creio que o Senhor, Ele permite que a gente passe por algumas coisas pra gente crescer e evoluir espiritualmente, né? E também fisicamente. A minha vida, depois de todo esse processo que eu passei, mudou. Hoje eu tenho um testemunho para contar, porque eu passei, né? Se a gente não passa, a gente não tem testemunho. E a palavra de Deus diz que tudo que a gente pedir, Ele vai dar. Se a gente buscar, a gente vai achar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu busquei e eu achei, eu pedi e Ele me deu. Só que eu precisei dar o primeiro passo. Então eu espero de verdade que esse vídeo ajude alguém de alguma forma. Se você está passando por um momento difícil, entrega nas mãos de Deus. Ele pode te ajudar. O Senhor, Ele é dono de tudo e Ele pode tudo. E quando a gente acha que não pode nada, Ele vem e opera na nossa vida, e foi isso que aconteceu comigo. Gente, então é isso. Esse foi o meu testemunho, o meu relato de parto para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com os amigos e fiquem de olho porque tá vindo muita coisa boa por aí, tá bom? Um beijo e até a próxima!